Você já imaginou se o próprio apóstolo Paulo pudesse explicar suas próprias cartas para nós hoje? Ele certamente as explicaria e falaria para nós ensinarmos para o restante das nações, para que elas sofressem uma metamorfose espiritual, se transformando em filhos de Deus, e elas de fato serão filhos de Deus. Nós que podemos visualizar como será o milênio de Cristo, às vezes pensamos que as nações restantes serão apenas nações que sobraram, mas isso está longe de ser verdade. Todas elas receberão do mesmo Espírito de Deus que foi derramado em nós, e elas terão 100 vezes mais conhecimento do que nós temos hoje. Isso porque elas viverão muitos anos, e não estarão mais sob a influência de Satanás e seus anjos, em um mundo completamente intoxicado e alterado como hoje se vê. Mas elas estarão sob total domínio de Cristo e a Igreja, em um mundo completamente diferente do mundo atual. Elas comerão e beberão o melhor de uma nova terra, dormirão radiantes de alegria. Elas verão seus filhos, e os filhos de seus filhos crescerem e brincarem com animais que hoje vivem isolados em selvas, por serem animais selvagens. Elas terão noites de sono profundo e terão sonhos maravilhosos, e acordarão em paz e louvando ao seu Criador que estará com elas. Nos primeiros 100 anos, todas as nações terão o pleno conhecimento de todas as obras de Deus. E tudo isso, irmãos, será administrado por nós, isto é, aqueles que se tornarem vencedores em Cristo. E elas verão ao Filho de Deus, louvarão ao Deus Pai através de seu Filho, o qual também é nosso Deus. E essa é a vontade de Deus para todos nós, mas será essa a nossa esperança até o fim? Será essa a nossa vontade até o fim de nossas vidas? Lutaremos para alcançar e tomar posse de todas essas promessas que Cristo conquistou com o seu próprio sangue, pois sabemos que nossas coroas podem ser roubadas, como está escrito. Vou falar um pouco de tudo isso a partir de agora, e quero que preste bem atenção em todas essas coisas. Na verdade, isso não é uma conjectura, porque todas essas coisas já são do nosso conhecimento, e tudo isso e muito mais vai acontecer dentro do milênio de Cristo. E não é somente o apóstolo Paulo que ensinará novamente toda a Escritura e suas próprias cartas para as nações. Todos os apóstolos que escreveram as suas cartas farão isso novamente, e com muito mais poder do que antes. Eles ensinarão a nós, e nós ensinaremos para as cidades que Deus colocar sobre nossos domínios, e assim uns ensinarão aos outros. Veja, isso não é uma contradição com a profecia de Jeremias capítulo 31, isso é uma continuação do pleno conhecimento de Deus, pois o profeta Jeremias não pode contradizer o profeta Isaías ou o profeta Zacarias, pois ambos afirmam todas essas coisas, é um complemento profético e não uma contradição. Bom, continuando, sabemos que todos os eleitos de Deus, os vencedores glorificados, irão estar presentes nesses momentos, pois nós teremos reuniões marcadas junto com Cristo e os apóstolos para esses fins. Teremos reuniões no céu e na terra. No céu, porque é o lugar de nossa habitação, onde está a Nova Jerusalém, a qual descerá do céu depois dos 1000 anos, depois do julgamento do grande trono branco. E teremos reuniões na terra, porque o reino do Messias será na terra, e muitas nações participarão dessa reunião, pois está escrito que uma nação chamará a outra nação para subirem em Jerusalém, de onde sairá a lei para todos os povos. Perceba então que, de fato, a lei será ensinada até mesmo dentro do milênio. E por que não seria? Por acaso os filhos das nações iriam nascer sabendo de tudo? Sim, meus irmãos, teremos reuniões na terra de Israel em tempos determinados, ou seja, durante as 7 festas de Deus na própria Jerusalém, a qual ainda está em escravidão, mas se tornará livre, e será reedificada e purificada, e será posta como glória para todas as nações, para se cumprir as profecias dos profetas de Deus. É nessa Jerusalém que o Senhor Jesus irá se tornar o verdadeiro herdeiro do trono de Davi, onde o seu tabernáculo estará todo restaurado de suas ruínas. Sabemos também que o Filho está assentado ao lado do Pai nos céus, porém, no céu tem somente um trono, e não 2. João descreveu tudo o que ele viu ao redor de um só trono. Logo, o trono de Jesus será o trono de Davi, e estará na terra.
Eu sei que alguns de vocês já conhecem bem essas coisas e conhecem os textos onde se encontram essas profecias e promessas. Eu também sei que muitos de vocês já ouviram essas coisas e acharam bonito e profundo, porém, ainda têm dúvidas sobre alguns pontos. E eu também sei que a maioria do povo de Deus ainda não tem a menor ideia de que essas coisas irão acontecer exatamente assim no reinado de Cristo. Elas não conhecem nem 10% das promessas de Deus e de Cristo para o reino de Cristo e de Deus. E isso é um grande atraso na Igreja de Cristo, uma triste realidade diante de nossos olhos. E em vista dessas coisas, eu preciso alertar vocês sobre isso, sobre a atual apostasia em todas as igrejas, as quais se encontram entrelaçadas em religiões criadas por Satanás, e tudo ainda irá piorar. Mas é nesse contexto tenebroso que Deus enviará Elias, e esse terá a ajuda de Moisés. E é claro que não falo a respeito de somente 2 profetas, mas de 2 povos que serão semelhantes a esses 2 profetas, e eles receberão do espírito de Moisés e de Elias, isto é, terão a coragem e a força que eles tiveram em suas próprias gerações. Quem dera se muitos interpretassem Apocalipse capítulo 11 assim, baseados nas referências que o próprio contexto nos fornece. Pois não é exatamente assim que interpretamos os capítulos 12 e 13. Aliás, não é assim que interpretamos 70% ou mais do livro. Mas por causa das doutrinas de homens que querem subir e serem glorificados na frente de outros, eles literalizam 100% do capítulo 11 de Apocalipse, e só fazem isso neste capítulo. Tudo isso já estava profetizado pelos profetas e apóstolos de Cristo. A apostasia a respeito dos pastores, bispos, reverendos e apóstolos atuais. Esses tais, além de não conhecerem nada dessas coisas, impedem a muitos de conhecerem. E se eles chegam a ouvirem essas maravilhosas promessas, ainda que sendo ensinadas com precisão, rapidamente se colocam contra toda a verdade. Isso não é realmente triste? E por que acontece isso, sendo que eles têm esse sobrenome de pastores e são até venerados por muitos? Isso acontece por vários motivos. A avareza é um desses principais motivos, e um outro motivo comum é a cegueira espiritual, que vem através da dureza de seus próprios corações. E como essa cegueira e dureza de coração acontece na prática? Essas coisas acontecem quando as verdadeiras promessas de Cristo contrariam seus muitos livros que foram vendidos e que ainda estão à venda, e também contrariam seus cursos promocionais, isto é, seus comércios com a palavra de Deus. Então, eles percebem que seus dízimos transformados em dinheiro pode se perder se as suas ovelhas abandonarem os templos, e seus lucros ficam comprometidos. Então, o amor ao dinheiro fala mais alto, e a falta de conhecimento faz eles desviarem a muitos da verdade. O apóstolo Paulo, por exemplo, costumava falar bem claramente sobre esses assuntos em muitos pontos de suas cartas. Pedro também foi outro grande apóstolo que nos alertou expressamente sobre esse tipo de comportamento das autoridades atuais. E toda essa apostasia é realizada em nome de Jesus e em nome do Evangelho de Cristo. E assim o plano do diabo continua sendo executado com precisão e vai tendo sucesso. E no lugar do nome de Deus ser santificado, continua sendo blasfemado entre as nações, mas Deus irá cumprir suas promessas e santificar o seu nome diante de todas as nações, principalmente diante de Gog e Magog. O Senhor Jesus resumiu toda a escatologia e a vontade do Pai na oração do Pai Nosso. Nela está compilada toda a lei, salmos e profetas. Obviamente que seria necessário uma grande aula para eu poder explicar bem essas coisas para aqueles que ainda não entendem e pensam que tudo o que está sendo dito em nome de Jesus é palavra de Deus. Mas quem assiste meus estudos já está por dentro de tudo isso, e graças a Deus por isso. Eu digo todas essas coisas porque está bem claro para todos nós o seguinte: até os dias de hoje, a grande maioria dos filhos de Deus não estudam as promessas de Deus em relação ao reino que lhes foi prometido. E é uma grande tristeza que essas coisas ainda sejam assim, pois a palavra de Deus está disponível para quase todas as nações. E aqui no Brasil, por exemplo, nós temos condições de aprender tudo isso em tempos de paz. Isto é, não estamos sendo perseguidos ou tendo que fugir de ataques de outras nações. Não ainda. Mas esse tempo chegará para provar a todos os que habitam na terra. E como se isso fosse pouco,
Temos acesso a aplicativos, vídeos, áudios, vários estudos, como esse que você está ouvindo. Muitos cristãos no passado desejariam ter metade de tudo o que Deus tem nos dado até esse momento, mas não tiveram. Ao passo que muitos cristãos do presente não iriam querer viver metade das tribulações que nossos irmãos viveram no passado. Sabendo disso, temos que dar mais valor ao tempo e a todas as coisas que Deus tem nos dado, e sermos mais gratos a Deus por Ele ter nos livrado das garras das grandes seitas atuais. Pois Deus, através do pleno conhecimento da verdade, tem nos libertado. Ainda não temos muitos pastores segundo o coração de Deus, pastores para alimentar o seu rebanho de ovelhas, mas logo em breve teremos, se cada um fizer a sua parte. Essa profecia de Deus, levantar pastores segundo o seu coração, ou seja, conforme o rei Davi, se encontra em Jeremias capítulo 3, dos versos 14 ao 18, e está relacionada com a restauração das duas casas de Israel e as nações restantes. Ouça essa passagem com atenção. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor. Nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Notaram bem o tanto de revelações que tem somente nesse texto? Até o arrebatamento da igreja está resumido em um ponto desse texto. Pois bem, esse texto é apenas uma das várias passagens que nos ajudam a provar o que falei resumidamente até aqui. Note bem o poder de uma só passagem quando é lida com um coração sincero, pois nela já entendemos que Deus vai restaurar as 12 tribos de Israel e colocá-las sobre muitas nações que estarão ao redor de Jerusalém. E nesse texto também é profetizado o fim da Arca da Aliança, isto é, o seu propósito. E isso deveria chamar a atenção de todos, inclusive a dos judeus, pois ela era sem dúvidas o utensílio principal de todo o povo de Israel, por simbolizar a presença máxima de Deus entre seu povo. No Novo Testamento tem várias passagens onde os apóstolos falam dessa arca como sendo Cristo, mas o povo não consegue perceber isso. E as revelações contidas nessa arca não falam somente do passado, mas do nosso futuro, e somente com o entendimento das 7 festas que todos esses mistérios podem ser desvendados. As revelações que estão embutidas nessa Arca da Aliança, chamada também de Arca do Testemunho, são tantas que mesmo dentro do milênio nós iremos falar disso, mas não iremos falar dela como desejando-a, mas usando-a nas passagens bíblicas para falar de tudo o que Cristo fez pela humanidade e principalmente pela sua igreja. Agora, deixa eu explicar resumidamente uma outra coisa importante relacionada a tudo o que falei até aqui. Vocês lembram bem das coisas que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos? Pois bem, veja que aquele livro tem um início, mas não tem um fim. Perceberam isso? E vocês sabem o porquê disso? Entendam o seguinte: as obras do Espírito Santo e os atos de seus profetas e apóstolos ainda não se concretizaram, pois somos nós que daremos continuação e fim a toda aquela edificação. Todas as obras que o Espírito de Deus iniciou com os apóstolos em Jerusalém, isto é, a pregação do Evangelho para judeus e gentios, o estabelecimento das igrejas e até mesmo a formação de toda a Escritura, serão reiniciadas. E, na verdade, a obra da edificação do santuário de Deus já foi reiniciada pelas 2 casas de Israel há mais ou menos 300 anos, pois se não tivesse sido, como eu iria estar conseguindo transmitir tudo isso para vocês? Como outros irmãos poderiam falar com propriedade e abertamente sobre as 2 casas de Israel, sobre as 7 festas de Deus, incluindo revelações do milênio? E se por acaso você ainda não entende essas coisas, veja como Deus é bom e realmente está interessado em que os seus filhos conheçam tudo isso.
Talvez você tenha perdido 7 anos dentro de um templo, e seja ele católico ou evangélico, isso não importa, porque também não tem tanta diferença assim. Ou tenha perdido 14 anos, 21 anos, ou até mesmo 50 anos dentro de uma religião. Claro que isso tem o lado negativo, pois você poderia estar frutificando há mais tempo e maravilhado com as obras de Deus há mais tempo. Mas Deus é mestre em recuperação, restauração, e Ele é poderoso para fazer você recuperar todo o tempo perdido em poucos meses, caso você realmente se esforce. Ou pode recuperar o tempo perdido em poucos anos de estudo, se assim for. E assim sendo, o seu tempo perdido pode ser recuperado, sua vida que estava sem sentido pode ser restaurada, e ainda você pode ser um restaurador de vidas nessa geração perdida, geração totalmente seduzida por uma grande meretriz, enganada por uma besta religiosa que já se levantou da terra. Entenderam até aqui? Todas essas coisas que estou falando já servem para vocês terem vontade de ler as Escrituras e rapidamente entenderem tudo o que está escrito, na lei, nos salmos e nos profetas. E o mais importante, se desviarem do joio que o inimigo plantou enquanto nós dormíamos. Pelo livro do profeta Esdras, podemos entender coisas incríveis e espirituais a respeito da edificação da casa de Deus. E por esse mesmo livro, somado ao livro de Neemias, sabemos que a edificação da casa de Deus haveria de parar por algumas vezes. E também devemos nos lembrar do que o anjo Gabriel disse para o profeta Daniel a respeito disso, acrescentando a seguinte informação: que a casa de Deus iria ser edificada em tempos angustiosos, restando uma parte final da edificação em 7 anos, divididos em 2 partes, e isso por decreto e propósitos de Deus. Tudo isso e muito mais está no livro do Apocalipse, que é o meu livro preferido de todos. Eu sempre falo isso e explico o porquê disso em meu canal Reino Eterno. Então, como eu estava dizendo um pouco acima, o livro de Atos parou, mas irá continuar e terminar, e são os anjos de Deus que estarão anotando os atos finais do povo de Deus, os quais receberão poder para profetizar na primeira metade da última semana do profeta Daniel. Esses homens que receberão poderes irão ferir a terra com pragas, quantas vezes forem necessárias. E todos esses eventos foram planejados e organizados por Deus, e estão em um livro selado de 7 selos, onde contém 7 trombetas, as quais derrubarão toda essa grande Babilônia. Veja, estamos falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Se você não vê sentido nisso no presente, foi por conta do seu passado, mas espero que veja sentido no seu futuro. Muitos estão vendo sentido em tudo. E se sentido como se estivessem fazendo uma viagem no tempo, passado, presente e futuro, como se fosse um ciclo. E já que falei das 7 trombetas, da última semana, e sobre o livro de Atos dos Apóstolos, vou continuar falando sobre esse livro, usando a revelação das festas. O primeiro livro de Atos relata eventos que ocorreram em sequência, ou seja, nas 4 primeiras festas, mas depois disso, não relata mais. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus morreu no dia da Páscoa, dando início à festa dos Asmos, e ressuscitou ao 3º dia, no primeiro dia das primícias, tudo conforme planejado por Deus. Depois das 7 semanas, no dia 50, Jesus derramou do seu Espírito Santo em Jerusalém, justamente no dia do Pentecostes. Ou seja, em cada data de uma festa, ocorreu um evento profético que mudaria toda a história da humanidade. Essas coisas são sinais proféticos para todo o povo de Deus. Significa que a porta dessas 4 festas já estavam abertas. Depois dessa 4ª festa, no primeiro dia do 7º mês, aconteceu a festa das trombetas, e depois a festa da expiação, e por fim, a festa dos tabernáculos. Mas nada foi relatado no livro de Atos. Não porque Lucas esqueceu de relatar, mas porque o tempo profético dessas 3 últimas festas não tinha chegado. O tempo dessas 3 festas finais é quando se iniciar a última semana, e aí sim, o livro dos Atos dos Apóstolos terá um fim, e um final muito feliz, e isso será para se cumprir o que está no profeta Daniel, capítulo 12. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Vocês lembram como se inicia o livro de Atos?
A lei que foi dita por Jesus é essa: Vão para Jerusalém e esperem a promessa do Pai, e lá vocês serão revestidos de poder. essa promessa voltará a se cumprir completamente em Apocalipse capítulo 11, através das duas testemunhas, e assim terminará o livro de Atos. Existem várias diferenças entre uma coisa e outra, entre um tempo e outro, relacionado a esses dons e poderes do Espírito Santo concedidos aos homens para a edificação da igreja. Porém, dentro do milênio, tudo acontecerá em um nível muito mais profundo e avançado do que nos tempos passados e no tempo do fim. E por que essas coisas acontecem assim? Bom, porque as profecias de Deus se cumprem em ciclos, e quase todas elas se repetem, e algumas se repetem até por 3 vezes. Bom, aqui termina a minha fala. Eu dei início a um assunto profético e muito importante para todos nós. Na continuação desse estudo, um amigo nosso irá retomar essa palavra, e quero que dobrem a atenção no próximo estudo, porque tudo ficará ainda mais profundo. E são coisas difíceis de se explicar e difíceis para se entender. Mas, depois que vocês receberem os esclarecimentos, tudo fará sentido e nunca mais vocês esquecerão de todas essas coisas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.